Aniele, que é o caso daquela garota que foi encontrada morta próximo ao Pão de Açúcar da Avenida Beira Rio, o ano passado. Essa garotinha aqui, que não está mais no nosso meio, as últimas imagens dela com vida mostraram ela andando numa bicicleta na região da Orla, na madrugada, um dia antes dela ter morrido. Lá na região, no final da Epitácio da Beira Rio, o Epitácio com Beira Rio, aqui a Epitácio Pessoa, próximo ao Pão de Açúcar. Pois bem, meus amigos, o julgamento desse crime acontece hoje. E o apontado pelo crime é o senhor José Alex, suspeito de matar a criança Aniele Teixeira no ano 2021. O suspeito vai a júri popular. Eu estou com Sabrina Barbosa agora, que tem maiores informações. Oi, Sabrina, bom dia, querida. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Exatamente, você relembrou bem este caso da Aniele. O júri popular de José Alex, inclusive, vai acontecer às 9 horas da manhã. A gente está aqui com o advogado de José Alex, doutor Daniel Alisson, que vai me explicar direitinho a linha de pensamento de defesa que vai ser hoje apresentada a todas as pessoas que vão participar do júri, bem como o incentivo que a defesa faz nesse sentido para liberar José Alex. Como é que vocês têm trabalhado essa situação? Me explica direitinho. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Bruno. Tudo bem? A defesa ela vai muito confortável para esse tribunal do júri por causa de todas as provas que foram apresentadas no descortinado processo. É oportuno trazer para a sociedade que todos os laudos colaboram com a inocência de José Alex, levando em consideração que todos os laudos emitidos pelo IPC, todos deram inconclusos ou negativo. Então, entenda, nós estamos falando de uma garota de 11 anos de idade que ela foi, posso dizer, sequestrada, foi esganada, foi agarrada, teve suas vestes arrancadas e nos exames que foram feitos no corpo e nas vestes de Aniele não foi encontrado absolutamente nenhum material genético de José Alex. Uma das teses nossa de defesa é amparado exclusivamente nos laudos periciais, porque o doutor Gilberto vai abordar isso no júri, mas entenda, todo contato deixa um vestígio. Então, como é que essa menina foi agarrada, apertada, teve suas vestes arrancadas e não aconteceu absolutamente nada? Existe também um laudo do IPC onde roupas foram introduzidas na casa de José Alex. Isso está lá e o doutor Gilberto ele vai abordar. Mas o principal ponto que a defesa tem aqui para, mais uma vez, afirmar que o Ministério Público está induzindo a sociedade ao erro, e quando eu falo sociedade, estou falando do Conselho de Sentença, é que mesmo com essa quantidade de laudo oficiais, assinada por peritos oficiais, acostada no processo, ela ainda pede a condenação. É muito triste. Existe um laudo lá que para nós é a rainha das provas, que é o laudo de uma senhora que um mês antes ela foi estuprada de verdade na frente do Meg Shop. Um mês à frente, quando José Alex apareceu na televisão, essa mulher, ela foi até a delegacia e disse: eu reconheço ele como meu abusador. Só que no IPC já tinha o material genético dela recolhido junto com o sêmen que foi encontrado na vagina dela. E graças a Deus, esse exame, nós juntamos aos autos, esse exame deu negativo. A princípio, o que chama muita atenção é que, apesar de confirmar a autoria do assassinato, José Alex nega ter estrupado Aniele. Como foi esse momento dele ter confirmado a autoria? Como foi que chegou a ele chegar até a polícia, as pessoas dizem, não, fui eu que matei, mas não estuprei. Como é que vocês veem essa situação? Amparado novamente em laudos, vamos lá recapitular novamente. José Alex, além de ter sido preso ilegalmente, porque no dia que ele foi preso, no dia 8 de setembro de 2021, não existia mandado de prisão e nem existia flagrante. Essa questão de não existir flagrante, eu tenho o teor da audiência de custódia assinado pela juíza dizendo que não houve flagrante. E segundo... Mas ele chegou a dizer que
que tinha realmente participado do crime ou coisa do tipo. Ele chegou a mencionar isso. Exatamente. Além de mencionar, existe um termo de interrogatório assinado por ele, de próprio punho. Contudo, totalmente torturado para confessar. Prove, doutor Daniel, tem dois... Pressionado por quem? Pela polícia, ele apanhou da polícia de Pernambuco e quando chegou aqui, segundo as palavras dele, o termo já estava pronto para ele assinar. E eu tenho dois laudos pelo IPC, onde ele foi brutalmente agredido e torturado pelas forças policiais do estado de Pernambuco, que inclusive já estão processadas. Ele chega a falar de outras participações, de outras pessoas que poderiam realmente estar envolvidas nesse caso e principalmente para livrar ele de fato da prisão? Ele sabe toda a dinâmica e sabe quem é a verdadeira culpada. Contudo, para não atrapalhar a nossa defesa, ele só vai revelar em plenário, levando em consideração que vai ser a primeira vez que ele vai falar para a justiça. Nesse caso, a defesa ainda alimenta toda essa situação de que ele poderá ser livre do júri de hoje. Eu tenho certeza absoluta que a sociedade pessoense, depois que tiver acesso a essa quantidade de provas oficiais acostadas nos autos, não vai ter coragem de condenar um inocente. José Alex, ele é réu primário, nunca respondeu nenhum processo. Então é preciso levar em consideração. E o que aconteceu com esse rapaz em todo esse processo foi desumano, depois de toda a quantidade de laudo e de provas que apareceram no processo. Nós estamos confiantes com a vitória. Muito bem, o nosso apresentador Bruno Pereira quer interagir aqui, pois não, Bruno? Estamos te ouvindo. Eu queria dar bom dia ao doutor Daniel, cumprimentar você também, Sabrina. O doutor Daniel está dizendo aqui, nós estamos de algo muito grave. O doutor Daniel está dizendo, se confirmando, é algo muito grave. O doutor Daniel está trazendo abertamente um advogado reconhecido, alguém que tem responsabilidade naquilo que fala, advogado, militante na advocacia paraibana. Ele está dizendo que o seu cliente, ele só confessou um crime porque foi torturado pela polícia. A polícia torturou ele na base da tortura, da peia, como diz no linguajar popular, e ele teve que confessar um crime que, segundo o Daniel, ele não cometeu. Ô Daniel, você vai apresentar hoje, o senhor vai apresentar hoje, durante o júri, alguma versão que possa dar um direcionamento diferente a esse caso, que a polícia, que possa convencer o Ministério Público da Paraíba que outra pessoa possa ter praticado esse crime? Vocês vão apresentar algo nesse sentido hoje? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bruno quer justamente falar ainda mais sobre as provas, questionamentos e apresentações que você vai estar mostrando hoje para convencer ao Ministério Público que, de fato, existe outra linha que precisa ser investigada, uma outra pessoa suspeita nesse crime. Que apresentações são essas? Que, digamos assim, demonstrações você vai apresentar ao Ministério Público e convencer essas pessoas de que José Alex não tem realmente participação nesse crime de Aniele? Bruno, ao Ministério Público, infelizmente, eu não posso apresentar mais nada, porque durante quase esses mais de 400 dias a defesa praticamente pregou no deserto. Era as provas aparecendo, os laudos aparecendo, e nós pedimos para que ele respondesse o processo em liberdade e nunca foi atendido. Então, assim, eu não tenho intenção nenhum, interesse nenhum em interagir com o Ministério Público e convencê-lo a nada. O meu total objetivo é convencer a sociedade, hoje representado pelo Conselho de Sentença. Como eu disse e afirmo, a única coisa que existe contra José Alex foi um vídeo, ele conversando com a menina no quiosque. Isso não isso é inquestionável, até porque ele assume que realmente estava conversando com a menina e que existe lá um termo de interrogatório assinado por ele. Contudo, ele afirma que foi torturado em Pernambuco e aqui apenas o termo já estava pronto e ele só fez assinar. E eu tenho todos os laudos do IPC e o laudo da Caline que diz que foi negado. Então, assim, eu acredito na questão da consciência da sociedade, que não vai permitir que um crime dessa natureza induzam também eles a colocar um inocente, manter um inocente na cadeia. Nós estamos amparados nos claramente em provas técnicas pelo laudos do IPC, do Instituto de Perícia Criminal da Paraíba. Nesse caso da tortura, como você acabou de mencionar, e que ele mesmo, José Alex, descreve que recebeu essa tortura dos policiais de Pernambuco, de que forma vocês vão apresentar isso também? Tem algo que realmente comprove que houve essa tortura ou vai ser só um depoimento? Negativo. Eu tenho 2 laudos de lesões corporais, onde ele teve o ouvido dele fraturado, teve o tímpano perfurado, inclusive foi
o médico disse que ele precisaria fazer um exame para ver como é que estava a cuidado dele. E ele nunca voltou a fazer esse exame, mostrando mais uma vez o descaso do Estado com a pessoa, levando em consideração que não teve humanidade com a pessoa que estava sob a sua custódia e ter cuidado da saúde dele. Eu tenho 2 laudos que mostram que ele foi brutalmente agredido e o médico pede para ele fazer um exame. Já se passaram mais de 400 dias e esse exame nunca foi feito. Na verdade, o que eles querem é buscar um culpado e dar um cala-boca na sociedade. Mas hoje a sociedade vai saber a verdade e nós estamos totalmente confiantes da vitória. Tá aí, obrigada, doutor Daniel, pelos seus esclarecimentos. Então, Bruno, lembrando que o julgamento terá início às 9 horas da manhã, será presidido pela juíza doutora Andréa Carla Galdino. Eu volto com você, direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina, pela tua participação conosco. Destacar aqui os pontos da entrevista do doutor Daniel Alisson. Ele vai para o tribunal do júri defender o homem que é apontado como o autor deste crime, que é o Alex. Ele vai, inclusive, com a tese que Alex é inocente, que Alex não praticou o crime, que ele, ao ser preso, que disse que tinha sido ele que tinha matado a menina, ele foi torturado pela polícia. Ele foi torturado pela... É preciso que se apure isso, para saber se de fato houve essa tortura ou se de fato esse é um questionamento que está sendo feito pelo doutor Daniel, com uma tentativa de gerar um convencimento aos jurados, que são quem condenam e quem absolvem em caso de júri popular. Hoje, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Capital é quem vai decidir se aceita os argumentos do doutor Daniel Alisson, dizendo que o cliente dele é inocente, que o cliente dele não tem nada a ver com o crime, ou se os argumentos apresentados pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, que foi quem concluiu o inquérito, indiciando o Alex como apontado pelo crime. Vale lembrar, doutor Daniel Alisson, não é que a menina não foi estuprada, tem lá no laudo, não é que ela não foi estuprada. Inclusive, na época, o doutor Daniel Alisson divulgou, através da assessoria dele, caso Aniele, a menina não foi estuprada, etc e tal. Não é que ela não foi estuprada, é que devido à rigidez cadavérica não deu para concluir o exame. Aí ficou inconcluso. Então, até hoje, não tem como olhar para esta menina e saber se antes dela morrer, ela foi violentada sexualmente ou não. Porque quando ela foi morta, foi passando o tempo e virou a rigidez cadavérica. O tempo foi passando. E o tempo, infelizmente, ele é inimigo da investigação. Então, não deu para concluir se ela foi estuprada ou não. O que eu tenho de conclusão e que a Paraíba tem é que ela foi brutalmente assassinada. É que interromperam a vida de uma menina de 11 anos. É que tiraram a vida de uma inocente. É que tiraram a vida de uma criança. Isso eu sei. E isso eu, como toda a sociedade da Paraíba, nós queremos justiça para isso. Claro que jamais fazendo justiça, cometendo injustiça. Colocando o inocente atrás das grades, fazendo com que pessoas elas sejam torturadas, caso isso seja verdade. E é preciso dar crédito ao que o doutor Daniel está dizendo e que se apure. Isso é algo de apuração, porque já pensou? De repente eu digo, esse aqui o alvo, vamos fazer com que ele diga que foi ele. Não pode ser assim. Então o que nós queremos é tão somente justiça. Se tem alguém que é contra a injustiça, esse alguém sou eu. Não faço igual muitos colegas fazem por aí, de jogar pra galera, de condenação a qualquer custo, de prisão a qualquer custo. Não, eu não faço isso. Não é da minha ídole, mas o que nós temos e queremos é justiça para esse caso. Se tem alguém que quer que a sociedade possa saber quem matou essa menina, esse alguém é o nosso programa. E nós estamos aqui para acompanhar. Daqui a pouco, de forma exclusiva, o promotor do caso conversa conosco. Conversa com o Tribuna Livre da TV Arapuã. O promotor do caso conversa conosco daqui a pouco. Daqui a pouco. Quem é o Ministério Público, é quem está acusando esse daqui. Nós falamos com a defesa dele. Ele está preso desde 2021. Daqui a pouco eu volto a falar nesse caso, tá bom? Bom, gente.